Bom dia a todos. Aguardando uns instantes para que as pessoas possam entrar. Bom dia, Marlene, bom dia por estar aqui, agradeço muito. Vamos ouvindo a música. É uma música que está ligada à expansão da consciência, da essência chuva de cristal. Tudo a ver com o tema aqui. As boas escolhas. Como é que passaram a semana? Aguardando aqui a minha companheira. A Ana Lúcia, que está lá em Portugal. Vamos lá. Ela já está aqui. Precisa pedir para entrar. Vamos autorizando aqui. Ah, que bom. Chegando aqui. Olá, Olá, bom dia. Tudo bem? tudo bem? Tá friozinho? Hoje tá uma chuva arada. Ah, maravilha. Hoje eu coloquei aqui para esperar a música da Essência Chuva de Cristal. Expansão de consciência. Bom Então dia, vamos ao tema. Fábio. Tudo a ver, né? Então vamos lá para o nosso segundo encontro, né? Dessas 4 lives sobre as boas escolhas. Já já a gente corrige, né? O boas. É, E recapitular um pouquinho, né? Que no último encontro a gente falou um pouquinho sobre as boas escolhas, né? O que a gente quer deixar enfatizado é que é importante serem feitas com consciência, né? A gente não vai pegar carona no outro, não vai ser conduzido, a gente tem que estar presente, né? E falamos também de Jano, né, o deus romano, que a gente acabou falando, citando ele para falar sobre a, a importância, né, para dar um paralelo aí, né, que é o deus das transições, dos novos começos, e tem aquela figurinha, né, duas faces encostadas uma na outra, outra no passado, outra para o futuro, né? E a gente, nessa escolha, refletir, né, o que a gente quer nesse momento presente. A Tê está aqui. Oi, Tê, tudo bem? e Então, é, a gente hoje vai falar, assim, na evolução desse tema, trazendo a ideia de uma transformação, né? Muitas vezes a gente, para escolher, não está totalmente confiante, está num processo que a gente sente uma fadiga, tem uma sensação de vazio, e aí se vê diante, né, de um paredão, vamos falar assim, tem que escolher, vou para cá, vou para lá. Ele está totalmente sem forças, né? Então tem que refletir sobre esse processo, o que está acontecendo. Mas, antes disso, você vai trazer a frase para a gente de hoje? vou. Então a frase hoje para a gente pensar junto é: tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que não vê. Tanto a fé quanto o medo exigem que você acredite em algo que não vê. E talvez quando a gente leia a primeira vez essa frase,
a gente é convidado a pensar, então, pronto, eu tenho que escolher entre a fé e o medo, eu vou escolher a fé, pronto, acabou. E, e talvez não, assim, talvez se a gente for um pouco mais com calma digerir a frase, a gente vai chegar num lugar de que a fé, quando muita, ela deixa a gente confiante demais, né? Às vezes a gente coloca a fé fora, então a gente naturalmente sai. Então, eu confio que vai ter alguém para me ajudar. Então, eu vou me esforçar mais ou menos. Pode ser também nesse sentido, com a fé demais. Mas pode ser uma fé demais em mim mesmo. E aí eu fico tão confiante que Entrega. eu entrego. Né? E aí eu deixo de ter alguns cuidados. E às vezes o medo ele não é ruim, ele é simplesmente um cuidado, uma atenção. Não é para ser uma tensão, mas é uma atenção, né? Ótimo. Então a fé ela pode levar a gente para fora, né? Muito para fora e deixar a gente desatento, descuidado com algumas coisas. Enquanto o medo demais, ele vai nos paralisar, né? Ele é uma tensão, uma contração e a gente fica paralisado. Eu não consigo também seguir adiante. Então, nessa questão, talvez a boa escolha, né? Ou talvez a melhor escolha não fosse nenhum lado, nenhum outro. Mas ela fosse eu seguir com os dois, cuidando dos dois, né? Que nenhum dos dois fosse eu... quem me conduz, né? Eu estou me conduzindo. Eu não estou sendo conduzida nem pela fé demais e nem pelo medo demais, mas por mim próprio. Tomando cuidado, né? Pro medo, tomando cuidado com a fé, né? E vamos junto. Essa é uma boa reflexão para a gente já começar pegando a coisa dessa transmutação, transformação que a gente quer ter, né? Então é isso. Eu que estou conduzindo ou eu estou sendo conduzido? Então eu estou me deixando conduzir. A importância do equilíbrio, perfeito. Eu estou me deixando conduzir por algo ou por alguém. Então, há um padrão de crença aí, meu ou externo, e eu estou sendo levado por ele. Então, eu não estou dentro de mim, da minha verdade, da, da minha virtude, daquilo que eu quero para mim, né? E aquela história de um deixa me levar sem um propósito maior, que é o meu, né? Eu estou me esquecendo, não estou me cuidando. E ah, nessa vibe que a gente vai, polariza, né? Então não está nesse equilíbrio, não está no centro, é que aí começa a haver a insatisfação, e aí a gente traz isso para o físico como fadiga, como sensação de vazio. Exatamente por isso, porque você deixa de ser para estar, né? E vai embora sem muito cuidado com você, com a sua vida e com o que você quer para você. Então, essa é a primeira reflexão. Quer continuar por aí? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Me lembrou um pouco assim a Cabala, né? Ela tem os dois pilares, né? Força e o da misericórdia, né? E tem o pilar do centro, que é o que leva a gente direto para a nossa conexão, o nosso eu divino. Então não dá para ficar nem no lado nem no outro. Vai polarizar. O que a gente tem que entender é que às vezes a mesma vibração, às vezes essa polaridade, ela está numa frequência única, só que polarizada. Então a gente tem que se trazer para o medo, né? E é isso que às vezes a gente encontra mesmo. Oi? Não Pro vi. meio, né? No meio. Mas na É, verdade, assim, eu não gosto, assim, eu como pessoa não gosto da questão do meio. Porque também o meio não é um meio estático, né? Ele é um equilíbrio fluido, assim. Algumas sim, horas, assim, tem, né, no meio do percurso, né? Vamos pensar não numa decisão estanque, mas no meio do percurso, eu vou ter que tomar uma decisão um pouco mais nesse sentido, assim, um pouco mais menos ponderada. arriscada, mais ponderada, no outro, eu vou mais na festa, eu não tenho certeza. Mas assim, é meio no instinto, é um pouco assim na intuição, né? Eu acho que vai nesse lugar da intuição a fé.
E aí eu também entrego, assim, um pouquinho. E aí eu vou indo e vou tateando, assim. Nem para um lado, nem para o outro, assim. E talvez o meio, 50% também não seja, né? Isso. Então não pode ser estático, né? Porque senão também vai ficar duro, vai endurecer. Tem que ter uma certa flexibilidade, tem que ter clareza, que são pontos que a gente já comentou na última vez, né? Isso. E aí, o que que eu pensei para trazer um pouco assim para ajudar? Tá bom, eu tenho que sair do meu padrão de crença, eh, como é que eu faço isso, né? Como é que eu vou reconhecer isso? Aí eu pensei, né, nos históricos que falam muito que a gente tem que se espelhar na natureza. E aí, como é que é a natureza? Ela tem os ciclos, tem as estações. E a nossa vida também, a gente percebe os ciclos na gente. Então, a gente vê primavera, verão, outono, inverno. Aí eu pensei na alquimia, que é transformar, né, o vil metal em ouro, que isso é uma coisa simbólica, né, quando eles trazem esse conceito. Então, é assim, a gente reconhecer esse nosso ouro alquímico, né? Então, quais são as fases da alquimia? A gente tem o nigredo, o albedo e o rubedo. Só que assim, nessa fase intermediária, né? Então, nigredo, albedo, rubedo, albedo, ele pode ter uma fase aqui escondidinha, que é os citritos. Então, assim, o nigredo é a fase escura, que a gente está naquele vazio, né? A gente já não sabe mais o que a gente quer, a gente não sabe para onde a gente vai. É o inverno. Então, é o momento de recolher, igual a natureza, que ela se recolhe, né? Que quando chega o inverno a gente tem essa tendência a se recolher, é a gente ir para dentro e aí começar a ver o que que não está bom, o que que não está. Reconhecer isso, porque essa sensação, desde quando começou, por que que eu não consigo refletir, que padrão que está isso. Então, você já começa a pensar. Aí você entra num outro estado, que seria a primavera, que então já começa a entrar a luz, né? Você já está despertando. Mas antes de despertar, você já começa a purificar, já começa a separar esse joio do trigo. Então, a albedo, que seria o nome albo, né, que é branco, é a fase em branco. A outra, esse citrito, é citrinitas, né? Citrinita. Ela é a fase amarela, que já tem o sol já está entrando. Então, é um amanhecer, né? Você já está começando nesse amanhecer. Então, quando a gente vai procurar, às vezes fala que uma coisa no albedo, que é dessa citrinita, que não é tão citada. Então, elas acabam, essas duas fases, elas estão unificadas aqui, nem todos separam. Mas eu achei legal, porque aí a gente, para comparar com as estações, então seria já o outono, já é um amadurecimento, você já decantou as suas experiências, né? Você está separando esse joio do trigo. Então, num você está fazendo processo de purificação, o outro você está fazendo um reconhecimento. Você já conhece, já começa a perceber assim, nossa, a mesma pessoa, eu tenho amor e ódio às vezes por ela. Ela me traz felicidade, mas ela traz um asco. E aí você pode perceber, através do conhecimento, né, de Jung, que na verdade você está transferindo, você está projetando no outro. Então, nesse conhecimento, você começa a reconhecer, não, mas isso aqui pode ser meu. Por que que ele me incomoda tanto? E aí você reconhecendo isso, você pode falar, ah, tá, então o padrão é meu. Eu não estou indo pelo padrão do outro, mas um padrão que eu internalizei. E agora eu não quero mais, eu vou transcender isso daqui. Então, entra aqui no caminho dessa transcendência também, né? Que faz parte do caminho dessa transformação. Que, É na verdade, é uma transmutação. porque a gente não Oi? está sozinho nessa jornada, né? Então a gente vai precisando dos encontros, né? E que às vezes
outros bons ou ruins para a gente ir se trabalhando. Algo nesse sentido que você está dizendo, né? Exatamente. E, e o outro, ele é aquilo, ele é o outro, né? E ele não é bom, ele não é ruim, ele é o que ele tem que ser. E às vezes aquela característica dele a gente nem liga, em algum momento da vida aquilo lá vai passar a incomodar ou aquilo vai passar a encantar a gente, né? Então, dependendo de qual chavinha, né, da nossa sensibilidade estiver ativada, você vai perceber coisas que você talvez não estivesse percebendo antes, né? Boas ou ruins, tanto faz. Isso aí é um é nosso mesmo, né? O que é bom ou ruim é uma coisa em mim, não é no outro. Ele é. E o bom ou ruim sou eu que tô chancelando, né? Algo como isso, assim. Exatamente. Então, é aqui que a gente vai fazer o meia-culpa, que a gente colocou como título Boas Escolhas. Não existem boas escolhas, não existem más escolhas. Existem escolhas que lá na frente a gente vai entender que não tem a ver com as nossas virtudes, com o que a gente quer vir a ser, né? Então a gente pode retroceder e pegar outro caminho e seguir adiante, aí dentro do que é bom para a gente. Eu gosto de pensar num desenho de uma escolha e você foi seguindo o caminho. A gente vai chegar no lugar, né? No final a gente vai chegar. Ou não, né? Se a gente vai aumentando a nossa consciência, vai despertando, enfim. E em algum momento, aquele caminho era muito sinuoso, eu ia demorar muito. Mas era o que eu tinha de ferramentas, era o que eu conseguia escolher naquele momento. Em algum momento, a consciência ela se expandiu, né? Eu despertei para algum tema, eu me trabalhei, e aí eu consigo visualizar um atalho e eu saio do caminho sinuoso, né? Pronto, aquela questão eu já resolvi, né? Então, não foi uma má escolha pegar o caminho sinuoso, era o caminho que eu É o que conseguia você naquele dava momento. conta de fazer, né? E está tudo E bem. agora eu posso pegar o caminho, o atalho e pronto, que bom, né? Parabéns que eu consegui fazer essa transformação e consegui visualizar que agora existe o atalho. O atalho sempre esteve lá, né? Esse é o ponto. Tudo Uhum, sempre esteve, todos os caminhos, né? Os diversos caminhos. exatamente. Então, aí o último estágio alquímico, né, desse processo alquímico é o rubedo, que aí já é a maturidade, é a realização, é unir a nossa potencialidade com essa realização. A gente vai estar alinhado com isso. Aí a gente já transmutou as dificuldades em oportunidades, né? Já então houve um crescimento e a gente vai seguir em comunhão com aquilo que a gente é. Então, eu achei bem legal de fazer esse paralelo, usando esse processo alquímico. E aí, assim, ainda dentro da alquimia, tem as sete fases da alquimia. E aqui eu vou dar uma coladinha aqui, assim, né? Calcinação, que tem a ver com o elemento fogo, que é quando eles falam de colocar, então, esse metal e aquecer, e para ver como é que ele se desdobra, né? Então, aqui, comparando, seria o quê? A gente queimar as ilusões do ego, perceber essas ilusões e falar, bom, isso aqui eu não quero mais. Aí vai Mas dissolver, né? seria a gente poderia falar que seria um autoconhecimento, assim, uma fase de você conhecer quais são essas camadas que existem? Exatamente. Aí entra na segunda fase, que é dissolução. Você está começando a processar suas emoções, né? Como é que você quer lidar com elas? Como é que você quer lidar com a sua vida? Aí você perceber, né? Eu estou comandando ou estou me deixando comandar? Eu estou imbuído do meu poder de ação, né? E buscar onde que está isso, né? Onde é dentro de você, essa estrutura que sempre teve ali. Aí E às tem vezes a o mágoa, por exemplo, também, eu até tenho poder de ação, mas eu estou sendo conduzido por uma mágoa num determinado tema. E aí as minhas decisões vêm todas pela mágoa. Então, se eu fizer o exato, trabalho de perdão, né, com N ferramentas, né, a oração do perdão de 21 dias, enfim, já existem inúmeras ferramentas para fazer esse trabalho. Também, assim, eu tô só, né, pegando alguns exemplos para deixar um pouco mais claro na vida, assim, mais como é que claro. seria.
Quer ver uma coisa? Se acordar de manhã, já pegar o celular, tem alguém que você conhece, vem lá e que de repente deu um salto, está todo feliz, teve uma conquista linda, maravilhosa. Você pode ficar feliz pela pessoa, né, e falar, nossa, isso me dá, né, um gás para eu também fazer alguma coisa, nossa, eu quero há tanto tempo um negócio assim, puxa vida, né? Podia me espelhar nessa pessoa, ou entrar numa super inveja, falar, nossa, e se diminuir, eu nunca vou ser e tal, não sei o quê, né? A gente está diante de dois padrões aí, o padrão da abundância e o padrão da escassez, no final das contas, né? Então, são chaves assim para a gente pensar o que, que o dia a dia vai trazendo para você, né? Num simples post qualquer aí da vida, né? Então, essa coisa do consciente vem no na terceira fase do processo alquímico, que é então processo de separação, o que, que não serve para mim, né? Isso eu não quero mais, usei até agora, mas não quero mais isso. Então, a coisa consciente, pode falar. Eu tô lendo um livro, ele chama, eu acho que no Brasil ele chama Deixa Pra Lá. Eu não tenho certeza. Aqui chama Deixa Estar. Mas acho que a tradução no Brasil é Deixa Pra Lá. É, E ela vai falar, né, da teoria do Deixa Pra Lá, e ela vai usar um exemplo próprio de como ela chegou nessa teoria. E em algum momento ela estava na rede social e ela viu que um grupo de amigas dela foi viajar juntas e ela nem recebeu esse convite. E ela fica doida. E ela começa a stalkear, enfim. E aí ela fala, poxa, por que eu não fui convidada? Eu sou chata. E ela começa a se chibatar. E aí ela vai entrando no processo. Em algum momento, esse processo, ele chega nesse processo de consciência, ela fala assim, gente, eu não cuidei das amizades. Eu trabalho muito. E, e elas esqueceram de mim, mas assim, né, eu não cultivei as amizades. Então, tudo bem elas terem esquecido de mim. Então, eu vou mudar, eu vou passar a cultivar mais as amizades, priorizar não só o meu trabalho, mas também esse ramo da minha vida. E, e esse deixa pra lá não é uma coisa assim, tipo, ele empoderou ela, né? Na construção, de que ela foi sustentando isso. Deixa pra lá o que elas decidiram, mas deixa pra cá o que é meu, né? Então, na hora que você olha o que é seu, né? Um pouco lá do estoico dizendo, né? O que tá no meu controle, aí ela pôde perceber para fazer essa mudança, né? sensacional. Bem isso mesmo, muito legal. Aí vem a conjunção, que é unir os opostos. E aqui está a coisa da polaridade, o masculino e feminino, né? A gente não ficar, agora há pouco a gente comentou isso, né? Não ficar na polaridade, né? Mesmo o ser positivo demais, porque hoje tudo é assim, pensa positivo, pensa positivo. Também ficar positivo demais também não dá, né? Então tem que pensar os dois, né? E aí entrar para esse equilíbrio harmônico. Aí, a próxima etapa, a quinta, é chamada de fermentação, que na verdade eu entendi que agora é o momento das escolhas. É dar vida a esse novo que você está querendo. Eu até pensei assim, eu não fiz uma reflexão muito legal ainda assim, mas eu pensei muito na história do Pinóquio, né? Que ele fala as mentiras, o nariz cresce, né? E é assim, a gente está chamado a saber qual é a nossa verdade. O que, que eu quero para mim, para minha vida? Então, começar a escolher. E na hora que você começa a escolher aquilo que está dentro das suas virtudes, que você começa a dar vida e para ir de encontro ao seu ser, a sua verdade interior, né? A sua essência. Então, começa a partir daqui, dessa fase de fermentação, que é as escolhas. Aí vem a destilação, que é o concretizar. Então, a que você trouxe para cá, e se solidifica, então, a terra. Então, essa destilação, essa nova perspectiva, eles falam dentro do processo alquímico, que é quando você coloca o elemento ar. Então, eu pensei, né, é quando, sei lá, o pai do Pinóquio, ou a fadinha, dá o sopro, né, que ela deu a vida. Aí, quando você tem a vida, você aterrou, você trouxe, né? É esse novo você, que está de encontro à sua essência, ao seu ser. Me pareceu que
Não sei se é muito psicanalítica que não apareceu acertado pensar desse jeito. Mas pode ser que deu alma, né? Porque toda ação nossa tem que ter a nossa alma. Tem E que a ter. escolha é ligada a nossas ações, né? É algo que está concreto, não é um pensamento, né? Ele começa num pensamento, a decisão, ele aquece, né, com a alma, com o coração, e ele vai para o mundo como uma ação concreta nossa, né? Então, talvez nesse sentido. Então é isso, né? Cada nova reflexão, esse olhar para dentro, né, vai permitindo novas descobertas sobre o que você quer, o que você não quer, e o portal se abre, né, para que você possa seguir um caminho, né, o seu caminho, né, da sua verdade. Tudo isso, esse processo alquímico, preparando para esse que está chegando para a gente. E abraçar as mudanças, né? Nessa jornada da nossa vida e podendo realizar esse processo de transformação. Começando, então, a partir do pensamento de quem? Em que mundo que eu estou? Em que mundo que eu quero estar? Em que padrão que eu estou? Quero continuar nesse medo, nessa falta de confiança? Ou eu quero ficar mais harmônica, mudar a vibração, ter mais coragem, sair do medo, sair do padrão de raiva, né? Padrão de crença, fazer a mudança. Afinal de contas, a vida é curta, né? E a gente precisa fluir, encontrar essa verdade que traz essa felicidade, traz essa harmonia para dentro da gente, sem ter medo A do gente pode, ridículo. a gente pode pensar também numa vida autoral, né? Que a gente vai construindo, não tem um enredo definido, né? E, e a gente tem que estar curtindo a história, né, que a gente está construindo. Pensando assim, pô, se a gente estivesse num filme, essa imagem também é legal. É, se a gente estivesse assistindo um filme, às vezes dá uma coisa assim que você vai falando, né, pra menina, assim, da história, assim, não, 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 esse trabalho não, chega, né, pede demissão, tá demais, né, assim, a gente vai conversando, assim, se a gente estivesse assistindo o nosso filme, o que que a gente daria de pitaco, né, na nossa história, Não assim, faz isso, não, chega. nunca, não, esse cara não, né, ou essa amiga, o que essa amiga tá dizendo não tá legal, né, tipo, termina essa amizade, enfim, a gente vai, né, ficando inquieto com a história do filme, né? Se fosse a nossa história, o que que a gente estaria falando, né? Pro personagem principal, para nós próprios. É um bom exercício. Se imaginar como sendo um filme, uma historinha, uma menininha, dando as cabeçadas da vida, e agora, aí você fala, não, 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 não é por aí, não vai não. Ah, isso, E isso, aí, isso, agora sim. e aí também quando o filme, né, vai correndo, assim, a gente até fala assim, nossa, se não fosse isso, ela não tinha chego, né, ali. Então, você fala assim, ah, faz sentido que isso tenha acontecido. E que também a gente possa colocar os sentidos também, né, ressignificar na nossa vida. Ah, entendi. Se eu não tivesse aqui, né, olha, Legal, não teria acontecido isso, né? adorei. Ó, eu queria mostrar um livro, você fez me lembrar dele, que peguei dos netos aqui, é um livro que o nome é O que Darla Deve Fazer. É muito interessante, tem história dentro de história. E eu acho muito bom, é um livro para criança mesmo, mas ilustra para a gente aqui o que a gente está falando de escolhas. E lógico que eu não vou ler o livro inteiro, mas assim, a primeira historinha é: a menina acorda, vai para a cozinha para tomar café, a irmã mais velha já está com o outro irmãozinho pequenininho, ali no cadeirote, a irmã sentada do lado dele. E aí ela já faz um bilu-bilu no irmão, não sei o quê, e aí a irmã levanta para pegar alguma coisa e essa menina vem para sentar na cadeira da irmã. Só que a irmã percebe e senta correndo e não deixa ela ficar do lado do irmãozinho. E elas brigam, né? E brigam e a menina acaba caindo no chão. A mãe vem, briga e sai com a criança e manda elas limparem a bagunça, que acabou acontecendo. Aí vem o pedido e fala assim: como é que essa história continua? A menina desculpa a irmã ou briga com a irmã. E aí uma opção vai para a página tal, outra opção vai para a página tal.
E é muito interessante que se ela resolve brigar, o dia dela, aí depois tem outra história em cima daquela história, que elas brigam, não sei o quê, se machucam, aí ela vai brincar com a amiga, ela também se desentende com a amiga, bom, enfim, o dia é todo estragado. E se ela desculpa, ela vai brincar com a amiga, encontra um brinquedinho, encontra uma nova amiga. É assim, um dia muito mais gostoso, muito mais fluido, muito mais alegre. Bom, é bem gostosinho de ler, ele é até trabalhoso, é, que você fica indo e vindo, às vezes a história está atrás, às vezes a história está bem lá no final, mas assim, tem, como eu falei, histórias dentro de histórias. E é isso, né? Escolhas, então, não vamos mais falar em boas escolhas, elas permitem esse ciclo natural de renovação, de crescimento, novas oportunidades, a oportunidade de a gente se avaliar, o que realmente a gente quer para a gente, né? E a gente entender que muitas vezes somos assim levados a agir de modo que vai alterar o bom caminho para a gente, né? E que a gente vai ter que fazer retrocessos. De qualquer forma, quando a gente compreende as escolhas, que devemos fazer essas escolhas com aquilo que está alinhado com os nossos valores e objetivos, a gente chega mais fácil e mais depressa naquilo que a gente quer para realizar essa vida autoral que você comentou aí. E aí, com certeza, em vez de fadiga, a gente vai encontrar dentro da gente, vai perceber essa sincronicidade, vai dormir e acordar com a solução para o problema, vai ter mais confiança, e confiar até que quando a gente não tem muita certeza, respira e deixa o universo agir. Porque às vezes o universo tem uma opção muito melhor que a gente não tinha encontrado. Você fala, nossa, esse universo é bem legal. Obrigada aí. E ter a coisa assim, o entendimento que numa coisa que acontece e o resultado que eu tenho que dar, tem um respiro aqui, como se tivesse um delay. E é nesse delay que eu estou escolhendo. Então, por isso, a calma, o respirar, a conexão, né? Elas são importantes, que é uma fração de segundo, mas que pode levar a gente para um dia bom, um dia não, uma vida boa, ou uma vida mais ah, trabalhosa, aí, com mais retrocessos. Legal, bem lindo. Vamos meditar? Bora, vamos lá. Então hoje eu vou colocar a música para a gente já ir relaxando e pedindo para se conectarem, né, com a presença divina eu sou, ter uma posição confortável, respirar. Hoje a nossa meditação vai ser também reflexiva. Então vamos lá, respirando. Comece a refletir sobre alguma coisa que você quer deixar para trás. Algum hábito, algum padrão que não serve mais. Faça a você mesmo uma pergunta. O que é mais importante para mim neste momento? Que tipo de futuro eu quero construir? A cada pensamento, cada reflexão, faça uma anotação mental. Quando você voltar, você vai poder escrever. Vá fazendo uma lista de prioridades, procurando anotar os prós e os contras. Escute a sua intuição. O instinto é um bom guia. A intuição
traz uns insights valiosos. Você vem se sentindo cansado, sem esperança, vulnerável. Você percebe ter uma facilidade em se adaptar a este mundo cheio de opções? Ou tem pressa para decidir? Acaba não refletindo? Você está num padrão de medo, de ansiedade? Conecte-se nesse instante com o seu mestre pessoal, seu anjo de guarda, seu mentor. Peça a ele coragem, calma, clareza, confiança. E então, nesse instante, você percebe uma luz, uma energia vibrante. E ela vem se aproximando, chegando cada vez mais perto de você. Essa luz, ela vem trazendo uma vibração de novas oportunidades, de novos começos, de transformações. Esse clarão vai penetrando, alcança sua mente, chega até o seu coração. E pelos olhos da mente você observa uma porta imensa se abrindo. Energeticamente, dê um passo à frente. Entre nesse novo espaço. Um espaço de clareza, de autoconhecimento, de liberdade. Uma liberdade que reflete os seus verdadeiros desejos, os seus verdadeiros valores. Sinta a vibração. Sinta a vibração. Essa vibração percorre todo o seu ser. Sorria. Sorria e agradeça. E vá se preparando para retornar ao aqui e agora. Vá voltando lentamente, com esse sentimento de harmonia, de paz e alegria. Respire profundamente, preenchendo todo o seu corpo, todo o seu ser, com a nova vibração. Quando você estiver pronto, comece a perceber o espaço em que você está no aqui e agora. Traga com você a certeza de que há em você este poder de abrir novas portas e fazer escolhas que possam transformar a sua vida. Reverencie a sua espiritualidade, reverencie a espiritualidade aqui presente. Mexa o seu corpo vagarosamente e no seu tempo abra os olhos. Maravilha. Espreguiçando. Muito obrigada pela presença, obrigada pela companhia aqui, parceirinha. Até Imagina. semana que vem. Até quinta Tchau que para vem. você. Um Tchau. beijo, tchau. Obrigada.